Quando eu trabalhava com carteira de investimentos, todo começo de mês de junho e dezembro eu escutava a mesma coisa dos meus clientes. Vivi, o que aconteceu no mês passado? Porque o meu dinheiro não rendeu nada. Gente, esse é o efeito Come-Cotas. Você sabe o que é Come-Cotas? Não? Então eu vou te explicar tudo sobre ele até o lado positivo. Tem um lado positivo. Então fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar qual é. Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP, consultora de investimentos credenciada pela CVM, e eu vou te ajudar a entender tudo sobre Come-Cotas. Mas antes de eu te contar o que é Come-Cotas, quero te lembrar para você se inscrever aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com as suas amigas para que cada vez mais mulheres possam ter acesso a esse conteúdo gratuito, e deixe aqui também o seu joinha, porque isso também ajuda o vídeo a ter mais relevância e ser mostrado para mais pessoas. Então, o que é o Come-Cotas? Nossa, toda vez que eu escuto esse nome, eu me lembro daquele videogame, daquele joguinho videogame, o Pac-Man. Se você também se lembrou, você deve ter uma idade parecida com a minha. Agora, se você nunca ouviu falar, tudo bem, não vai fazer falta. Você deve conhecer games bem mais legais. Vamos lá, você sabe que toda a renda que nós temos é passível de imposto de renda, imposto sobre a renda, como o próprio nome diz. A renda de investimentos também é passível de imposto de renda. E o Come-Cotas é a forma com que o imposto sobre alguns investimentos é cobrado. Vou explicar melhor. Vamos dar um passo atrás e entender como funciona o imposto de renda sobre os investimentos. Os investimentos como Tesouro Direto, CDB, LC, fundos de renda fixa, debênture, fundos multimercados têm um imposto de renda regressivo, de acordo com o tempo que você fica no investimento. E a tabela regressiva funciona assim. Quando você fica até 6 meses no investimento, menos de 6 meses, você paga 22,5% de imposto sobre o que rendeu. Se você ficar mais de 6 meses e menos de 12 meses, menos de um ano, o imposto cai para 20%. Se você ficar entre 12 meses e menos de 24 meses, ou seja, de 1 a 2 anos, você vai pagar 17,5%. Se você ficar mais de 2 anos, mais de 24 meses, aí o imposto cai para 15% sobre o que rendeu, tá? E o motivo disso é para te incentivar a investir no longo prazo. Então, quanto mais tempo investido, menor o imposto de renda. Pois bem, mas o que o Come-Cotas tem a ver com tudo isso? No caso do Tesouro Direto, CDB, LC e debêntures, o imposto de renda é cobrado no resgate de acordo com o prazo que você ficou no investimento. Não tem Come-Cotas. Vai ser sempre sobre o valor resgatado. Então, se você investiu R$10.000 e vai resgatar R$1.100 em menos de 6 meses, o imposto de renda de 22,5% sobre o que rendeu vai ser proporcional ao valor resgatado. Se dos R$1.000 investidos inicialmente, R$100 foi o que rendeu, então vai cobrar 22,5% em cima dos R$100. Então, entra para você R$1.100 do que você resgatou, mas vai ser retirado lá daqueles investimentos que ficaram R$22,50. E o que ficou lá vai continuar rendendo e só vai cobrar imposto de novo quando tiver um novo resgate. No caso dos fundos de renda fixa e fundos de multimercado de longo prazo é diferente. Como o menor imposto que você vai pagar é de 15%, então esses 15% são cobrados todo último dia útil do mês de novembro e de maio. Se você resgatar antes de completar 2 anos, aí é cobrada a diferença no resgate do que ainda não foi cobrado de imposto. Por exemplo, no dia 31 de maio vai ser cobrado 15% sobre tudo que rendeu desde o dia 1º de dezembro do ano passado de uma vez. Então, a rentabilidade toda que ficou rendendo nesses 6 meses cobra agora de uma vez o imposto sobre o que rendeu. Se você aplicou R$10.000 no dia 1º de dezembro, supondo que foi um dia útil, ok? E no dia 31 de maio tem R$11.000, ou seja, R$1.000 de renda total nesses 6 meses,
Então, quanto que vai cobrar de imposto de renda? Vai cobrar 15% sobre os R$1.000, que dá quanto? R$150. Se em maio seu investimento render R$180 e teve um imposto de R$150, você vai enxergar um aumento de quanto no seu dinheiro? 180 é o que rendeu, menos 150 que é o imposto. Então dá quanto? Dá R$30. E esse é o aumento que você vai enxergar. É por isso que as pessoas ficam com essa sensação que nos meses de maio e novembro rendeu muito pouco. Mas não foi isso, é que cobrou o imposto de 6 meses acumulados em um único mês. Agora vamos entender a origem do nome. Por que come cotas? É porque é uma mordida do leão? Mais ou menos isso. É porque quando você investe em fundos, o valor investido ele é transformado em número de cotas do fundo. Você compra N cotas do fundo, porque todo fundo se calcula qual o valor da cota. Ele começa valendo R$1 a cota e vai se valorizando ao longo do tempo, então esse valor vai mudando. E esse imposto, ele é cobrado na forma de redução de cotas, tipo uma lipoaspiração nas suas cotas. Não, nas suas costas, não, nas suas cotas do fundo. Então, é feito uma conta para descontar o imposto como dos 15% como redução das cotas e daí vem o nome Come Cotas. E o pior ainda é que no seu extrato do fundo fica aparecendo como um resgate. Então tem gente que acha que alguém resgatou do fundo sem a permissão dela. Mas, gente, pode ficar tranquilo que isso não acontece. No Brasil, o mercado de investimentos é super regulado, é rígido nesse sentido, pode ficar tranquila. Um detalhe importante, na ficha de descrição de cada fundo de investimento, que é chamada de lâmina do fundo, diz se o fundo é de longo prazo ou de curto prazo. E qual que é a diferença disso? A diferença é o seguinte, é que tem alguns poucos fundos de curto prazo, onde o imposto mínimo que se cobra nesse fundo é de 20%. Então, nesse caso, o Come Cotas é de 20%. Enquanto que nos de longo prazo é de 15%. Então, portanto, esteja sempre atenta, escolha sempre fundos de longo prazo para pagar menos imposto. Eu disse para vocês que eu ia contar o lado bom do Come Cotas. Então vamos lá. O lado bom é que o imposto ele poderia ser cobrado mensalmente ou até todo dia e não ficar rendendo ao longo desses 6 meses. Mas não vamos dar ideia, melhor assim a cada 6 meses, não é mesmo? O Come Cotas ele prejudica os seus investimentos? Na minha opinião, não prejudica, porque geralmente os fundos que encontramos no mercado rendem mais e compensam essa perda do Come Cotas. Inclusive, eu já fiz vários estudos, várias simulações em cima disso e percebi que a diferença é muito pouca, então isso não prejudica os seus investimentos. Eu posso até mostrar para vocês esses estudos numa outra situação aqui para vocês. A previdência privada é um investimento que não tem Come Cotas e no longo prazo chega ao imposto de 10%. Porém, como temos mais restrições e poucos fundos, a rentabilidade no longo prazo é um pouco melhor, então um compensa o outro. Está melhorando e temos cada vez mais fundos interessantes de previdência privada, mas ainda não justifica migrar todos os seus investimentos de fundos para a previdência só para fugir do Come Cotas, tá? Logo eu vou fazer um outro vídeo falando das vantagens e desvantagens da previdência privada. Você tem interesse nesse assunto? Pode me mandar aí as dúvidas que eu vou incluir tudo no vídeo, tá? Os fundos de ações, ETFs e fundos imobiliários não têm Come Cotas. O imposto do fundo de ações e de ETF é de 15% sobre o que rendeu cobrado somente no resgate do fundo, e do fundo imobiliário é diferente. Vale a pena você assistir a live que eu fiz explicando tudo sobre fundos imobiliários. Vou colocar o link aqui no vídeo, também aqui embaixo na descrição. Tá aqui no meu canal do YouTube, pode procurar que você vai achar também. Aproveite para se inscrever aqui no meu canal, deixa aqui o seu joinha, comente aqui para mim as suas dúvidas sobre Come Cotas.
E muito obrigada por me ajudar nessa missão para vivificar e enriquecer a vida de cada vez mais mulheres. E até o próximo vídeo.